Isaías 45. Os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Promessa. Aleluia. Alguém me perguntou na live do Zoom por que se chamam de tesouros da escuridade. Porque elas são, ou elas, né, nesse caso, as riquezas, são encobertas. O próprio nome já fala isso. Então, isso mostra que existem riquezas, existem tesouros que não estão na disposição, na superficialidade, ou então na disposição de todos. Encobertas, escondidas. A palavra encobertas que não estão cobertas. Encobertas. Não estão descobertas. Se não estão descobertas, então estão escondidas, ocultas. E também não existe somente riquezas encobertas, também existem riquezas, ou então tesouros da escuridade. Riquezas e tesouros é a mesma coisa. Tesouros encobertos. Riquezas da escuridade. Tesouros da escuridade. Riquezas encobertas. Deus prometeu à igreja que hoje é o Israel, que hoje é a nação santa, o povo adquirido, o reino de Deus. Eu vou te dar os tesouros da escuridade. Eu te darei as riquezas encobertas. Será que a igreja já recebeu as riquezas, ou então os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas um dia? Não. Essa igreja de superficialidade, como poderia achar essas riquezas se elas são encobertas e escuras, que estão nos lugares escuros da escuridade? Tesouros da escuridade. Riquezas encobertas. Paulo disse que nós precisamos conhecer Cristo e ele começa a especificar. Na largura, comprimento, altura, profundidade. Largura, comprimento, altura, profundidade. Paulo diz que temos que crescer de tal maneira que possamos alcançar a unidade da fé,
o conhecimento do Filho de Deus, ou então ao conhecimento do Filho de Deus, chegar até o conhecimento do Filho de Deus, alcançar até a medida de um varão perfeito, e depois a estatura completa de Cristo. Unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, estatura de Cristo. A igreja nem entendeu essas coisas. Vai lá perguntar aos teólogos. Aos teólogos, os doutores que escreveram, ao teólogo Cianuco Monteiro, se ele sabe essas coisas. Até temos falado de outros teólogos. Aquele é um teólogo aí da estalagem. Teólogo da escola lá do Cacoaco. Estamos a falar em teólogos em grandes universidades americanas, brasileiras, europeias, mas América. Em grandes universidades, PhD, em grandes universidades teológicas, onde se estuda Deus. Não é essa aqui do Kazenga ou do Cacoaco, que sentam naquelas latas naquelas latas de leite. Tem que implorar ao administrador para lhes dar carteira. Por favor, nos ajuda. Não que os americanos ou os brasileiros e outros coreanos que têm grandes escolas teológicas, esses descobriram os tesouros da escuridão. Ou então as riquezas encobertas. Quanto mais eles estudam Deus, mais se afastam de Deus. Eu vou explicar por quê. Por que quando o homem mais estuda Deus, mais se afasta de Deus? Vai a um doutor, a um licenciado, ou então, sei lá, universitário da escola teológica, que passou na universidade teológica. Se ele crê em Deus, ele vai te dizer que crê, mas é mentira. Mas se ele for teu amigo, ele vai te abrir o jogo, vai te falar, presta atenção. Não faça teologia. Tem uma que aconselhou o amigo dele para não fazer teologia. Tem uma que estava na universidade, sei lá, no curso superior de teologia. Aconselhou o amigo dele para não tentar fazer teologia. E o amigo lhe perguntou por quê. E ele disse, senão vais deixar de crer. E já não deu mais pormenor. Em outras palavras, você é inteligente e já sabes. Então, pense você sozinho. Quer dizer que quanto mais estudam Deus nas escolas, nas formações, cursos, mais incrédulos eles se tornam. Vai ao padre que tem, sei lá, o curso superior, e todos os padres têm, chamado seminário maior, sei lá, maior, a formação superior, todos têm. Vai ao padre, não na superficialidade, conhecendo o coração dele, sendo amigo, sei lá, alguma coisa, intimidade, lhe pergunta se ele crê em Deus. Ele vai te falar, não, todo formado em teologia não crê em Deus. Mas como é profissão, a fé se tornou profissão, é lá onde eles tiram o sustento da vida, os seus salários. Então nunca eles vão contrariar as suas convicções de não acreditar em Deus, nos milagres e todas as coisas, de considerar Deus como uma invenção, uma história, coisa do passado. Ele nunca vai falar isso. Ele continuará a acreditar no milagre, continuará a acreditar na existência de Deus, de um ser tremendo,
no El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Continuará a acreditar na história de Israel que foi um facto verídico. Continuará a acreditar que o Mar Vermelho, na verdade, ele se abriu para o povo passar. Vai continuar a falar isso, mas não crendo. Continuará a não acreditar, a falar. Falar no que ele não acredita. Isso quer nas teologias da mãe, quer das filhas. Quanto mais eles estudam Deus, mais se tornam incrédulos. Mas como a fé é uma profissão, então eles vão falar de Deus como que creiam nele, mas somente para distrair as pessoas, porque é um meio de sobrevivência, é um emprego, é uma formação, é uma profissão. Esta jovem senhora falou no amigo dele: te aconselho, e o amigo é pastor, não estudes teologia. Te aconselho que não faças formação teológica, senão vais te tornar incrédulo. Ele estava a dizer que eu já não creio. Eu não sou igual àquele que você via. Em outras palavras, você me conheceu quando éramos iniciados na fé, como eu fervia, como eu acreditava, como eu buscava, como eu orava, como eu jejuava, como eu passava noites na presença de Deus ou então em oração. Em outras palavras, estava a lhe dizer, está a pensar que eu sou a mesma pessoa? Já não acredito. A formação me fez incrédula. A teologia me fez incrédula. É isso que ele queria dizer. Para ajudar o amigo dele, ele disse, estás embora bom assim. Estás embora bom. Não faça isso. Ouviram? Agora aparecem para discutir em Deus. Se eles vão te falar que eles não creem em Deus. Não, porque eles querem ganhar audiência, querem salário, querem promoção, querem tudo. Vão defender com garras e unhas, na carne, naquilo que eles não experimentaram, para enganar os simples. Como disse Paulo, com palavras falsas, lisonjeiras, cheias de lisonjas, com aparência da verdade, mas não existe verdade, tudo no passo de mentira. Ouviu? E os idiotas, os tolos, caem nas suas armadilhas. Vocês entenderam? E os teólogos vão me ouvir, já se cansaram de me ouvir, vão outra vez ficar em silêncio, vão confirmar nos seus corações que o que eu estou a falar é verdade, mas nunca eles vão aparecer em público e dizer que o que ele está a falar é verdade. Um ou outro que vai assumir isso diante de um seu amigo e vai dizer sim, que ele prega é verdade. Estão a entender? Então, querem estudar Deus. E criaram uma disciplina, uma ciência, aliás. A ciência que estuda Deus. Estudar Deus? Vocês estão a brincar com as coisas sérias? Paulo disse, Deus só será entendido na sua palavra. Somente na sua sabedoria. Não é na palavra dos homens, não é nas ciências humanas, sociais. Somente pela sua palavra, Deus vai ser compreendido. Jesus disse, somente os filhos vão justificar a sabedoria de Deus. Isto é, você tem que se tornar filho para você entender Deus. Só os filhos entendem, compreendem e crescem em Deus, com Deus, por Deus. Os que estão de fora, todo investimento para conhecer Deus, para buscar Deus, para crescer com Deus, lhes afasta mais de Deus. Por isso há um ponto inicial
para as pessoas buscarem a Deus: a fé e o arrependimento. Quando isto acontecer, então você sai fora e entra dentro. E se você entrar dentro, então lá dentro você se torna discípulo. Querem ser discípulos de Jesus fora da casa, fora do caminho, fora da porta. Tem que entrar na porta. O mesmo Jesus que diz que Ele é o caminho, diz também que Ele é a porta. Só os que entraram na porta vão poder trilhar o caminho. Você não entrou na porta. Como você quer entrar no caminho? Se o caminho está dentro da casa. Veja só o tabernáculo. Onde estava o caminho? Estava fora? Estava dentro do átrio. No átrio interior. O tabernáculo tinha 3 divisões. Para além do Santo dos Santos, tinha o Santo. Para além do Santo, tinha o átrio interior. Interior, no exterior. E lá no átrio interior, onde estava o altar. E o altar era de bronze. E tudo lá era santo. Depois de entrar na porta que te leva para o átrio interior, tudo lá era santo. Da porta até a tenda, chamava-se o caminho, aquele trajeto aí, o caminho. O caminho te levava até ao altar, onde se sacrificavam os animais, do altar para a pia, e da pia para o tabernáculo, ou para a tenda. E você entrava dentro da tenda, aonde se chamava o lugar santo. E no lugar santo, aonde estava o altar de ouro para queimar o incenso, onde tinha um incensário, aonde estava o candelabro, que tinha 7 lâmpadas, o candeeiro com 7 lâmpadas, aonde estava a mesa, aonde tinha o frasco de azeite, e também onde se colocavam os pães, que eram trocados semanalmente. Agora você quer conhecer Deus no ato exterior? Ninguém conhecerá Deus no ato exterior. Quer estudar Deus no ato exterior? Quer estudar Deus no átrio exterior? Não. Os que estavam no átrio exterior não conheciam a Deus. É como a lei foi o símbolo das coisas que viriam a acontecer, ou então o simbolismo, os que estavam fora, esses não conheciam a Deus. Os que tinham acesso até no caminho, de entrar na porta para o caminho, esses aqui é que conheciam, serviam lá dentro. Eram sacerdotes, os levitas. O povo não deveria entrar aí. O povo entrava aí com um sacrifício para ir apresentar no altar. Sem sacrifício, o povo terminava fora. Aleluia. Mas tinha a segunda divisão, onde o povo não entrava com sacrifício ou sem sacrifício. Só entravam os sacerdotes. Nem levita entrava aí. Os levitas terminavam no primeiro quê? No átrio interior. No lugar santo, só os filhos de Arão entravam lá. E os levitas que carregavam
quer os coatitas como os seus irmãos que carregavam a tenda, encontravam já tudo arrumado. As coisas lá de dentro são os sacerdotes que arrumavam e eles só vinham para pegar. Eles não poderiam entrar no lugar santo. Só terminava no átrio interior e o povo exterior. A não que o povo tinha um sacrifício para ir no altar e colocar a mão no animal para fazer confissão e sei lá, e tudo isso. Mas dentro nem sacerdote, nem povo, nem levita entrava. E no terceiro lugar, departamento, que é o mais santo, por isso chamava Santo dos Santos, só Arão entrava naquele lugar, e uma vez por ano, uma vez, o ano aceitável do Senhor. Uma vez, e era chamado sumo sacerdote. Vocês compreenderam? Hã? Olha o caminho da porta da entrada do átrio interior até ao tabernáculo. Aquele espaço aí, aquele trajeto chamava-se o caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. E a primeira tenda, que se chamava o santo, é a verdade. E a terceira, onde estava a arca, que só se entrava lá uma vez por ano, é que se chamava vida, porque lá estava a vida. Dentro do Santo dos Santos tinha a arca, e em cima da arca tinha a tampa, e em cima da tampa da arca tinha 2 querubins, que representava o trono de Deus. E a arca, Cristo. A tampa, o trono de Deus. Onde os querubins estão prostrados, não para verem defeitos naquele que está sentado no trono, mas para adorarem. Aleluia. Oh, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio e a majestade. Ouviram? E as pessoas querem conhecer Deus no átrio exterior. Átrio exterior. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar em mim vai sair e vai achar pastagem. Tem que entrar na porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses doutores e mestres dessa geração, pregadores, pastores, ministros, profetas e não sei o que, estão no átrio exterior. Nunca entraram na porta. E a porta é a porta das ovelhas. E o porteiro chama para eles entrarem. E eles não querem entrar. E eles querem entrar de qualquer jeito. Ninguém entrava de qualquer jeito. Para trilhar o caminho, você primeiro tem que se arrepender. E tens que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se arrepender e confessar as tuas culpas. E depois marchar para a mortificação. Carregar a cruz no caminho. Para alcançar a mortificação. Ouviu? Largura, comprimento, altura, profundidade. Eles nem no comprimento de Cristo chegaram. Estão na largura de Cristo, estudando Cristo. Nunca vão achar Cristo. São semelhantes como aqueles que construíram as suas casas na areia. Os idiotas que ouvem e não vivem. E as casas vão cair. Quanto mais vocês estudarem para conhecer Deus fora, mais vocês se tornam incrédulos. Quanto mais vocês investigam Deus, mais vocês se frustram. Quanto mais vocês procuram Deus, mais vocês estarão longe de Deus. Porque a palavra de Deus diz que vocês vão me buscar
e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. A porta está aberta e todo mundo tem direito agora. Todos os povos da terra têm direito de entrar na porta, mas porém não querem fazer o que o dono da porta, o que a porta manda. Querem buscar de qualquer jeito. Não querem se arrepender dos seus pecados, ensinando mentiras. No caminho não existe mentiras. O caminho te leva para a verdade. O caminho é Jesus. O caminho é santo. O mundo não pode entrar nesse caminho. Vocês querem trilhar o caminho cheio de pecados? Não. O mundo não pode entrar no caminho. Só os santos podem trilhar o caminho. Só os santos vão justificar a verdade. Só os santos vão experimentar a vida de Cristo. Vocês estão a entender? Como viver a vida se não tenho motivos melhores. Ouviram? Então, Deus prometeu à sua igreja que Ele daria à sua igreja os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Paulo, através do Espírito Santo, repete essa mesma riqueza com essas palavras. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Viu? Paulo explica o que eram os tesouros da escuridade e o que eram as riquezas encobertas. E vocês pensaram que é dinheiro, né? Vocês pensaram que é ouro e a prata, é dólar, é o euro europeu, é o mangarine chinês, não sei qual é o dinheiro russo, é o kwanza, é o real brasileiro, é os randes. Não! Por isso, os tais mestres da corrupção estão a ensinar que essa é a riqueza da terra. E o povo está a buscar os tesouros da escuridão. Eu também pensei isso um dia. Um certo dia, eu fui vocacionado para largar tudo e vir servir a Deus. E eu estava no Capanda, e eu trabalhava como guarda, como disse o cantor da minha terra. Eu era embora guarda. Eu era embora guarda. E o Senhor me chamou para que eu largasse tudo. E eu larguei tudo. E cruzei um jovem, meu colega, que estivemos juntos de férias. Fomos receber salário e ele me perguntou: colega, vais voltar? Eu disse: eu já não volto, porque o Senhor me chamou para a sua obra. Eu larguei tudo, já não vou trabalhar mais para o secular. Agora eu vou trabalhar para Deus. E esse rapaz nem conhecia Deus. Já era um religioso, nem religioso mais se era. Até fumava lhamba. Eu assustei. Ainda bem que eu já tinha lido toda a Bíblia. Então, quando ele falou esse versículo, não era estranho para mim. Mas que eu era estranho no sentido em que, como um biambeiro, está a falar coisas muito profundas para mim. E ele me disse: fizeste bem, colega, porque está escrito: e eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus que te amo. Eu assustei, lembrei-me que eu já li o Isaías. Eu já teria lido essa matéria. Eu disse: meu Deus, eu sei disso. Isso existe. Isto é verdade. Ouviram? E eu vou te dar os tesouros, os tesouros e as riquezas encobertas. Presta bem atenção. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Mas como eu estava a vir, estava dentro de uma igreja, tudo é centralizado no dinheiro. Tudo é kumbu. Isaías 45, 3. Tudo lá é riqueza, é fortuna. Desde a manhã até a noite só ouves ser rico. E eu pensei que estas riquezas
eram as riquezas da terra. Eu era iniciante. Eu obedeci cegamente. Mesmo não entendendo, acreditei. Só que chegou o momento que eu estava a cobrar em oração a essas riquezas. Eu me prostrava por causa dos apertos da vida e eu dizia: ah, Senhor, lembra-te que um dia tu me prometeste que me darias, sim, as riquezas encobertas, os tesouros da escuridade. Ah, Senhor, lembra-te, tu me prometeste, lembra-te que tu me prometeste que me darias os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas quando eu larguei tudo para te servir. E eu acrescentava: lembra-te o que o Senhor Jesus falou, que aqueles que largarem casas, campos, mãe, mulher, irmão, filho, por amor a mim, vão receber 100 vezes. Eu larguei o meu emprego, onde eu ganhava $400, e tu me prometeste riquezas, ou então tesouros da escuridade e riquezas encobertas. E até hoje, ó Pai, eu estou a sofrer, estou a padecer, ainda não tenho nada. Senhor, confirma a sua palavra, tu és fiel, lembra-te que a tua palavra é verdade, e não volta a fazer. Tudo isso falava. Até que vim compreender o que significavam os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. E um certo dia, eu estava a ler o livro de Romanos, aqui na carta de Paulo, no capítulo número 11, e versículo 33, e eu achei a interpretação de Isaías 45. Eu falei: meu Deus, eu pensava que era a riqueza da terra, eu pensava que era dinheiro, que o Senhor me faria rico, milionário, e depois andava com aqueles falsos mestres provenientes da Maná, como é que é? Aquele falso apóstolo, o nome dele é quem? Jorge Tadeu. Então eles vieram com aquela praga aí, com aquela morte, hein? Tudo centralizado no dinheiro, na riqueza, hein? Cheio de vinho, cheio de bifes, cheio de não sei de quê. O povo nunca prospera, mas estão lá há 30 anos que ouviram que eles iriam ser ricos. Ouviu? O Tadeu. Então aqueles rapazes, a linguagem dele também era desse: eu serei o pastor mais rico do mundo. Olha, o pastor Dólar, o pastor Benihim, o pastor Crise, o pastor não sei quem, o profeta Tibi Joshua, homens ricos, têm ilhas, têm cidade, aí na América, o não sei quem, no Brasil, o pastor fulano é muito rico, Abílio, Marco, isso tudo. Tentavam me contaminar. Mas eu, quando meditei as palavras de Paulo neste hino de adoração, que ele diz: ó, profundidade das riquezas, e ele explica quais são essas riquezas: sabedoria e ciência de Deus. E eu falei: meu Deus, eu esperei pelas riquezas prometidas quando eu largava o emprego. Afinal, essas riquezas é a sabedoria do alto, e também a ciência, o conhecimento, então os mistérios de Deus. Ouviu? Por isso, uns são os tesouros da escuridade e outras são as riquezas encobertas. Uma é a sabedoria do alto, não é dos homens, não é da carne, sabedoria de Deus. E outra é a ciência de Deus. Paulo explica isso. Ouviu? Mas como alcançar? Quero a sabedoria como a ciência de Deus. Veja que quando você sai do ato exterior, você entra, sim, até no ato interior. Aí não tem sabedoria. Não se pode falar nem da ciência, que são os mistérios de Deus. Ouviu? Aqui tem os conhecimentos preliminares. O princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Ouviu? Mas quem entra lá dentro começa a desfrutar, aleluia, da verdade, a sabedoria do alto, Cristo em nós,
a esperança da glória. E quem entrar mais profundo, explora os mistérios do reino, a ciência de Deus. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E Paulo disse que Jesus Cristo, Deus o Pai, o fez nossa sabedoria. E o mesmo Paulo disse, até que cheguemos não somente à unidade da fé, ao conhecimento de Jesus, do Filho de Deus, para explorar a dimensão do varão perfeito, para ser um homem perfeito. E depois para alcançar a estatura, o nível de Cristo. Bom, as pessoas não, quando Paulo falou isso, ele não poderia também explicar porque eu não entendia. Ninguém chegaria à estatura completa de Cristo, nem às dimensões que Cristo alcançou. Mas nele, como Paulo fala, que Deus, o Pai, fez Jesus a nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção, nosso tudo, em tudo, para todos aqueles que o amarem. Ouviu? Quer dizer que não é que você vai alcançar esses níveis, mas você vai em Cristo Jesus explorar esse poço nele, assim como a redenção é nele, a justiça é nele, também a sabedoria é nele. Estão a entender? Profundidade das riquezas. E agora, isso não se aprende, não se estuda nas escolas humanas, dos teólogos. Os tais teólogos são iletrados, os tais professores são idiotas, tolos. Se tornaram muito sábios segundo o homem e mais idiotas segundo Deus. Porque com a sabedoria do homem, o homem buscará Deus e não achará Deus. Aprove Deus salvar, aleluia, aqueles que crerem pela loucura da sabedoria da pregação do Evangelho. Deus será achado através da sua sabedoria. Na sabedoria dos homens, os homens se afastam de Deus. Mas na sabedoria de Deus você o achará. Porque a sabedoria vai te ensinar a buscar de todo o coração. E assim você vai explorar esse poço profundo. Oh, profundidade das riquezas. Entenderam tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quanto mais você crescer espiritualmente com Jesus, mais você vai explorar Jesus, mais vai conhecer Jesus, mais vai saber das coisas espirituais, mais vai entender, mais vai perceber, mais vai compreender o que ontem você não compreendia. E agora, vamos lá para os teólogos dessa geração. Os vossos mestres sabem isso? Eles não sabem. Acumularam livros para a sua perdição, para a sua ruína. Como disse Paulo, de tanto ouvirem, de tanto aprenderem, nunca chegam ao conhecimento da verdade, de tal forma que até criaram comichão nos seus ouvidos. Seus ouvidos são irritantes, eles ouviram demais. Por isso, eu disse, quanto mais eles estudarem, mais longe de Deus ficam, porque deixam de acreditar em Deus. Mas como vão fazer da fé, da teologia, das letras, como uma profissão, vão enganar as pessoas que eles creem. Vão dizer, eu creio, mas ele não crê. Por isso você vai encontrar esses pregadores lá no Brasil, vivem andam com as meninas nos motéis, no não sei o quê, mas pregam da santidade, pregam no temor a Deus, pregam no céu, andam com as meninas, engravidam as meninas nos motéis, lá não sei aonde, turismo com as meninas, bebem, quando lhe apanharem, começa a dizer, não grava, não grava, não grava. Se embriagam, ensinam ao povo que beber é pecado, mas eles bebem. Ensinam ao povo que adultério é pecado, eles adulteram. Ensinam ao povo, quanto mais estudaram, mais profanos eles se tornaram. Quanto mais se formaram, mais ímpios eles se tornaram. O temor a Deus já não existe. Porque ninguém poderia ter temor a Deus se ele não crer em Deus. Não é possível. Entenderam? E eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas.
Ah, sim. Aleluia. Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Deus da igreja, que te chama pelo teu nome. O Deus dos santos profetas, que te chama pelo teu nome. Promessa. É incrível. Igreja idiota, igreja dos tolos, não experimentaram, aleluia, a sabedoria do alto, porque cavaram na areia. Estão a cavar lá fora, no átrio exterior, lá não tem riquezas, nem no átrio interior tem. É lá dentro. Mas ninguém vai entrar dentro se primeiro não passar no átrio interior. É necessário passar no caminho, para depois entrar na verdade. O caminho te leva até a verdade, que é a sabedoria de Deus. E a verdade te leva até a vida, que são os mistérios que estiveram encobertos desde a fundação do mundo e que foram revelados a Paulo. Os mistérios que estiveram encobertos desde a fundação do mundo, a mim me foram revelados. A vida eterna em Cristo Jesus. Oh, a ciência de Deus. É incrível. Estão a entender? Eu estou a vos revelar isso. Eu vou vos trazer e tenho vos trazido mistérios de sabedoria. Ainda mais vos trarei muito conhecimento, muita sabedoria. Eu vou ensinar vocês, vou vos revelar o mundo espiritual. Eu já comecei a vos revelar, sim, as coisas que estão encobertas atrás da cortina do tempo. Eu vou vos mostrar o submundo. Eu vou vos mostrar, já comecei a vos mostrar os níveis espirituais. Eu vos mostrei as dimensões e chamando cada uma delas pelos seus nomes. Os níveis espirituais. Aleluia. Já comecei a vos mostrar isso. Ainda tem muito para vos ensinar. Fiquem aqui, porque Jesus falou também aos seus discípulos: aqueles que crerem em mim, se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Ok? Poderoso Deus. Poderoso Deus. As coisas que estavam encobertas do submundo, eu estou a vos trazer tudo à tona. Isso é a sabedoria de Deus. Eu estou a vos trazer o mundo espiritual assim, sim. Mas eu tive que cavar muito profundo. E ainda estou a cavar até as partes mais baixas da terra para explorar os mistérios de Deus, a ciência de Deus. Oh, aleluia! Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Salomão bem comparou a sabedoria como a prata e o ouro refinados. Que a sabedoria é como a prata e o ouro refinado. Ou então é mais que a prata e o ouro refinado. Muito mais. Por isso, até no mundo do maligno, aqueles que se tornam mais sábios, mais conseguem usufruir deste mundo. Até no mundo secular, quanto mais sábios se tornam, mais eles vão explorar o mundo. Óbvio? Mas essa sabedoria que estamos a referir não é esse conhecimento aí superficial. Se você ver no mundo do maligno, isso que vocês aprendem na escola é o conhecimento superficial. Isso não é sabedoria. Isso que vocês aprendem aí e você faz a licenciatura. Não. Eles chamam isso de idiotas. São neófitos. A sabedoria no mundo do mal é o que está atrás da cortina do tempo, do chamado submundo. E você vai ver que as pessoas se vangloriam e se gloriam no poder, no conhecimento ou na sabedoria profunda. Não é superficial.
Eles também passaram nesta, somente para distrair as pessoas. Veja só, por exemplo, o anticristo. O anticristo não vai passar em nenhuma universidade. Nem o curso médio tem. Eu conheço ele. Nem a formação média tem. Por quê? Eles ignoraram isso. Jesus ignorou e sabia que existia uma sabedoria melhor do que a sabedoria dos homens. Eu não estou ensinando aqui para as pessoas não estudarem. Eu sou o primeiro que incentivo as pessoas a estudarem. É muito bom. Sim. Mas os que dominam o mundo não são os sábios segundo o homem, ou então a sabedoria superficial. Os doutores nas escolas, são empregados, são escravos. Os que dominam o mundo são os que conhecem os segredos do mundo. E o segredo do mundo não se estuda na carteira aqui desse que é da cortina, da além da cortina do tempo, sim. Que é o submundo. E são esses que têm, como o Trump diz, tem a chave, tem as cartas. Quando você vê esses cientistas estão a descobrir invenções, você está pensando que é cabeça? É estudar 1 mais 1 igual a 2? Esquece isso! Isso é invocar espíritos de sabedoria para vir lhe revelar as coisas que ainda não foram reveladas. E lhe é revelado e ele apresenta no mundo físico e o mundo físico vai aplaudir. Mais um cientista. Mais um cientista. Mas não sei, você está pensando que ele conseguiu isso que é? Conseguiu porque estava a estudar, estava a investigar. É tudo mentira. É investigar, sim, no submundo. É invocar os espíritos de sabedoria, da ciência, do conhecimento, das profundidades, para lhes revelar essas coisas. E aí vem a ciência. Hein? Existem as ciências daqui e as ciências ocultas. As ciências ocultas são os que revelam as ciências humanas. E não revelam na sua plenitude. É como se fosse uma gota que eles revelam. Pá! E os seres humanos estão a se matar aqui com a gota que eles revelaram. E as pessoas pagam um preço muito grande para receberem essas revelações. E quando eles recebem essas revelações, depois do preço que eles pagam, automaticamente se tornam os homens sábios aqui. E têm o domínio. Vê, por exemplo, aquele que vocês chamam um ricaço chamado o Bill Gates. Você está a pensar que aquela sabedoria é porque estudou na escola? Qual escola? É no submundo. Ele pagou um preço. Esse miúdo aí, o dono, não sei se quem é o nome dele, o que eu lhe chamo de mosquito, está a pensar que é a cabeça de estudar 1 mais 1 igual a 2 as ciências? Daqui, da escola, da universidade? É muito mais do que isso. Mas eles nunca vão revelar esse segredo. Nunca vão dizer que isso é folhelo. Isso não vale para nada. Eles incentivam, eles que criaram, incentivam, mas que eles exploram outras ciências. Eles nunca vão vos revelar esse segredo, porque senão vocês também se tornam poderosos da Terra. Vocês continuam sempre a se matar aqui nas coisas mínimas. É como mais ou menos, as pessoas estão a se matar por causa do ouro e da prata. Mas eles conhecem outras riquezas para além do ouro e da prata daqui da Terra. E quem tem as riquezas do submundo, tem as riquezas desse mundo como se fosse como nada. A juntar é areia, é como a areia da praia do mar. Ouviu? Agora imagine, se aquele é o reino da fotocópia. O reino da fotocópia. O reino da fotocópia. O nosso é o verdadeiro. Aquilo é fotocópia. Mas na sua imitação, criada por Lúcifer, é só ver como eles dominam o mundo com conhecimento. Por isso há lugares onde as massas não chegam. É só ver, por exemplo, mais ou menos na maçonaria. Eles dizem que não é para qualquer um. São pessoas específicas que são levadas lá, que eles convidam para se receberem, para virem dividir o bolo. Depois de aprenderem e crescerem, também se tornam poderosos na Terra.
E eu não aconselharia as pessoas buscarem esse mundo, porque esse mundo vai ser destruído. E todos que se envolverem com esse mundo vão ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Porque esse é o mundo que está a destruir o mundo. Esse mundo, submundo, está a destruir o mundo de Deus, criado por Deus para o homem. Por causa da ganância e ambição, vão buscar esse poder e venham para maltratar o mundo físico. E vocês são os escravos. Mas eu trouxe a verdade, a sabedoria do alto. E ainda vou buscar mais, para buscar a ciência, os mistérios, para dominar eles. Porque a sabedoria do alto é maior que a do submundo de baixo. A ciência do alto é maior do que a ciência do submundo de baixo. Ouviu? Quem tem a sabedoria do alto domina a sabedoria oculta de Satanás. Lá na minha terra chama-se Ngango. Ngango. Ngango é sabedoria. Ngango. É? Porque o vosso cristianismo, todo medíocre. Você viu o que aconteceu com Daniel? Já falei isso daí do monte. O que aconteceu com Daniel? O que fez Daniel ser grande na Babilônia é os 3 anos do quê? Das letras dos caldeus? Não. É porque recebeu da parte de Deus entendimento, inteligência, sabedoria e conhecimento. E com isto ele dominou. Domina no meio dos teus inimigos. Aleluia. Eu vou para Salomão, aliás, que é José. O que ele levou a se tornar o segundo homem no reino? É escola? É trabalho? Não. É só por interpretar um sonho. É? Isto é sabedoria do alto. Isto é ciência de Deus. Interpretou, implementou e foi promovido e exaltado. Estão a entender? Ouviu Isabel Mundele? Você é irmã do quem? Do filho do branco? O Mundele. Estão a entender? Isso é verdade. Cristo é a nossa sabedoria. Mas não te esqueças. Tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Oh, profundidade das riquezas. Permanece em Cristo Jesus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Já temes a Deus? Então estás a começar. Prossiga o caminho. Marcha! Anda, homem! Aleluia! Explore Cristo. Cave mais profundo, busque a Deus, a sua face, se envolve com as coisas dele e não veja só, por exemplo, os que descobriram o mundo espiritual. Eles não estão preocupados com essas coisas aqui, não estão aí, não sei o quê. E quando vocês estão a discutir, não sei o quê, vocês gastam tanto tempo, investimentos e horas e não sei o quê, e dias, hein? Para você descobrir alguma coisa. Eles nem precisam isso, eles só estavam a rir, estão a dizer, olha os idiotas, olha os humanos. Coitado deles. Não estou a ensinar as pessoas para não estudarem. Não sei se as crianças, os jovens, sei lá, têm que se formar. É muito bom. Mas existe, ai de ti se terminares na formação da sabedoria dos homens. Perdido estás. É preciso ser sábio segundo Deus. É preciso buscar a sabedoria do alto. E tudo começa com Cristo. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. E a sabedoria de Deus é mais do que o ouro e a prata. Veja só, por exemplo, eu não tenho nada. Não tenho nada. E nem quero ter nada. Mas tenho tudo.
Eu não tenho nada, ué. Eu não estou a dizer que não tem algumas migalhas para e vocês não dizeram, olha, está a dizer que não tem nada nas contas dele. Tem algumas gorjetas. Mas a popularidade que eu tenho, o nível espiritual que eu alcancei, eu seria bilionário. Eu seria bilionário. Mas não. Eu estou mais preocupado com a ciência de Deus. Isso que me tira sono. É o que eu quero explorar. Eu quero cavar profundo. Um dia tive uma visão. E uma mão saiu na terra. E me entregou um cacho de dólar. Euro, aliás. Sabe cacho, né? Como é maço, chama-se maço. Os bancários. Aquele maço aí do dinheiro. Tudo novo. E era euro. Eu nunca tinha visto até euro. Depois procurei inquirir e descobri que aquele dinheiro era o euro. Naquele tempo nós só conhecíamos só aqui, quem mandava aqui era o dólar. O euro era desconhecido aqui. No tempo das vacas gordas. Do boom do petróleo. A mão me entregou um maço ou um volume de euros. E eu recebi o euro. Mas eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero muito mais do que isso. É mais do que isso que eu quero. E aquele que sonda os corações entendeu sem pronunciar o que eu queria. Era a sabedoria. E sabe o que ele me deu? A mão desceu do céu e me entregou um tijolo. É assim que se diz, né? Um bloco de ouro. Amarelo. Pá! E eu falei, sim, é isso que eu queria. E não pense que é o ouro da terra. É a sabedoria de Deus. Ouviu? O que significa isso? Eu vou explicar o que significa isso. Primeiro, euros e depois ouro. Que significa que quando eu alcancei a primeira parte do reino, que são as 30 moedas de prata, é meu dinheiro. É na superficialidade do reino. E eu recebi, não neguei os dólares. E esses euros apareceram na minha vida. Quando eu desci o monte, os euros começaram a chover. Até que eu falei, a partir de hoje, aquelas contas, já não, quando estavam a me investigar se eu tirava dinheiro de Angola, eu falei, vocês, eu que estou trazendo dinheiro aqui, o meu dinheiro está a vir, que os meus filhos estão me mandando da Europa. Você está dizendo que eu estou a tirar dinheiro? Você tem dinheiro para tirar? Você não tem dinheiro. Vou tirar o Kwanza burro. Eu falei, eu vou vos ensinar. Agora, não entra mais dinheiro. E fechei aquelas portas, as contas aí da Europa. Mas que esse dinheiro apareceu. Da minha visão. Euro. E quando eu disse, não é isso que eu quero. Depois veio uma mão e me entregou o quê? Não veio da terra. O dinheiro veio da terra. A mão saiu na terra. Mas... como é que é? O ouro, a mão desceu do céu. Que significa que eu tinha que primeiro receber as 30 moedas de prata, dinheiro, e depois tinha que cavar, começar a cavar agora. O dinheiro não se cava, mas o ouro se cava. O dinheiro é o salário. Que certos filhos de Israel me avaliaram 30 moedas de prata. O preço de sangue do cemitério. Ok? Que o segundo salário seria sabedoria. E agora, o segundo salário, você não sabe por que eu estou a vos pregar isso. O segundo salário será sabedoria. E o terceiro salário será a ciência de Deus. E não pense que como o salário é sabedoria, não vem com... Quem tem a sabedoria, as riquezas da terra lhe seguem. Por isso, na minha visão, os 60 saíram no fundo do mar.
30 na terra, 60 no fundo do mar. Oh, profundidade das riquezas. Entenderam, né? Tanto da sabedoria como da ciência. 30, 60. E depois 100. 60 sabedoria, 100 ciência. 30 moedas de quê? De prata. Dinheiro. Moedas de prata antigamente era dinheiro, hoje é o dinheiro. Quando a Bíblia fala 30 moedas de prata, era em dinheiro corrente naquele tempo. Agora é kwanza, é euro, é dólar. Veja que o salário não me foi entregue em kwanza, porque o kwanza é burro. Sabe por que o meu salário foi entregue em euro? Quem sabe? Porque era guerra com a Europa. Eu iria lutar com o Ocidente, com a Roma, o trono do Ocidente. Então eles pensaram que ao me darem o euro, iriam me impedir eu chegar até lá. E eu lhes derrubei. Agora tenho a prata refinada como salário. Digo amém. E os americanos, eu em busca da ciência, vão agora investir com dólares, ou não euro, dólar. A dizer, senão ele vai chegar aqui. Eu vou comer os dólares como eu comi os euros. Eu sou como Sansão. Eu mato o leão e volto e vou visitar o leão. E quando eu visitar o leão, se eu encontrar enxame de abelhas com mel, eu mato as abelhas e eu tomo o mel e começo a marchar, sem parar. E vou repartir com os que estiverem ao meu lado. Despojo. Entenderam? Vocês compreenderam? Agora, o verdadeiro despojo, você falou despojo da Europa, não é euro, é sabedoria. E o despojo americano é a ciência. A ciência de Deus. Estão a entender? Estão a ver esse cruzamento Ocidente-América? Entenderam por que existe essa aliança? Nem o Trump vai conseguir destruir essa aliança. Não vai. Mulher, marido. Acabou. Outro dia perguntei, mas aquela estátua da liberdade está a fazer o quê na América? Eu falei, esse mas sabe enganar. Estátua da liberdade na América? Não. Essa coisa de saber muita coisa, você descobre muita... Não pode! Estátua da liberdade com 7 pontas. América são 10 pontas, como é que tem? Aí tem 7. Não. Depois me falar, não, aquele não é da América. Veio da França. Ah, pronto, claro. Poderoso Deus. Ei, tem o clima aqui do cachimbo. Na minha terra, esse clima a gente cantava. Bangalakidya, Bangalakidya, Bangalakidya. Eu questionei. Estátua da Liberdade? Na América? Com 7 pontas? A América é de 10 pontas. Como é que tem 7 pontas essa mulher aí? A América não é mulher. A mulher é a Europa. É o Ocidente. A América é marido. Como é que a mulher está aí? Afinal veio do quem? Veio da Europa. Ouviu? Eu não aceitei. É a sabedoria do ar. É muito forte. Está a entender, né? Viu? Vocês só estão a assustar assim. Ah, é verdade. Sim. Por isso... Mas também tem significado. O significado é que eles são o 7º na história. Aí sim. Mas não é 7ª ponta.
Por isso, saibam disso. É que eu vos trouxe o mundo espiritual. Eu ando muito chateado porque eu estou a revelar segredos. Só que não podem me fazer nada. Vamos fazer o quê? Não podem fazer nada. Digam-me. Vocês vão ter que me aguentar. Vocês não, eu não vos falei. Vocês vão ter que me suportar. Vocês vão ter que me suportar. Falarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Revelarei coisas que estiveram escondidas antes da queda do homem. Aleluia. Cavarei os poços que foram entulhados depois da queda de Adão. Cavarei os poços que foram entulhados depois da queda da igreja. Sabia disso? Os poços que Jesus cavou foram entulhados nesses últimos 1700 anos. Os poços que foram cavados por Jesus, esse poço que estou a falar, profundidade dos poços da riqueza de Deus, foram entulhados e por isso nasceu essa mentira toda. Por isso nasceu essas mentiras que são as teologias. Homens carnais a ensinar Deus, cegos a prometer guiar um rebanho, ou a guiar um rebanho cego, cadáveres a prometer ressurreição aos outros cadáveres, idiotas a prometerem sabedoria a outros idiotas, porque os poços foram entulhados. Como canta o brasileiro, querem entulhar meus poços. Já entulharam teus poços, mas... Olha, o brasileiro disse que querem entulhar. Teus poços andam entulhados. Antes que você nascesse, já os poços estavam entulhados. Tudo que foi aparecendo era superficialidade. A igreja já não existia. O reino já tinha evaporado. Tudo foi somente graça. Superficialidade. A soberania de Deus permaneceu. O Espírito não voltou. Trabalho do Espírito, né? Não mais sobre as águas, mas sobre o vento, sobre o espaço, pairando no espaço. Tudo fechado. Mas o Espírito estava, aleluia, a esperar um momento que viria um, aleluia, desgostoso de si mesmo, que viria chocar com, hoje mesmo, sabe o que Deus me mostrou? Acabei de orar, fechei os olhos, eu vi, aleluia, o quarto monte tentou vir me desafiar, dei-lhe um quilhão, caiu, levantou outra vez, e é um jovem, muito jovem, disse, Colachimbié, dei-lhe uma porrada, um soco, caiu, nunca mais levantou. Derrubei o quarto monte. Bom, temos 5 dias ainda para completarmos 4 anos. Ouviu? E Deus chama o que ainda não aconteceu como se já aconteceu. E quem sabe? Derrubei, muito atrevido. Tentou levantar-se, soco com ele. Outra vez, 2 vezes. Caiu, já não levantou mais. E uma voz soou, não do céu, da terra. O inimigo disse, agora! Viu? Entrou na guerra um mesmo que não está aí. Vai chegar o momento que começarei a revelar os feiticeiros. Há um discípulo que ele faz parte do 5º monte. E ele é a 4ª hora do sol. Daqui a pouco vai perder também. Anunciaram a entrada desse rapaz, anunciaram a entrada da Rússia, anunciaram a entrada do outro rapaz. 2. A China caiu e entrou a Rússia. Caiu o leão.
E entrou o urso. Ouviu? Estás a ver como é que chama aquele locutor? Como é que é? Relato. Eu ouvi um locutor a fazer relato. Eu já ouvi esse locutor. Ele não é a mesma pessoa, a pessoa que mudou só. O primeiro locutor tinha anunciado a entrada do dragão na guerra. Quando eu dominei as estrelas e ele gritou: agora vai entrar o arco-íris, os 7 estrelas. Agora hoje, agora vai entrar a Rússia e o discípulo Y e o fulano. Vem para cá e vais conhecer o que é a tosse. Ó Vladimir Putin. Graças a Deus. Então, o mais importante é que eu estou a vos mostrar os grandes mistérios. E nessa mesma senda, não de hoje, mas da revelação de ontem, diz assim: doravante, todos que tentaram e tentarem fechar a igreja vão perder a memória. Ouviu? Eu vos avisei. Eu disse que quando o quarto monte cair, então até o subconsciente, ou então o emocional dos homens será afetado. Agora, ontem me foi repetida essa promessa. Todos que tentaram, todos estão a ouvir, você que está a ouvir aí, vai ficar maluco, é você que já trabalhaste para fechar a igreja. Controlem. Aqueles foram filtrados com o propósito de fechar a igreja. Os que trabalharam um dia para fechar a igreja. Memória removida. Loucura. E quem entrar na guerra, perdeu a guerra, maluco. Sereis agora ensinados. Alguém me disse, em todos os cantos de Luanda, cada beco é muitos jovens loucos. Sim. O salário do pecado. Vocês vereis a recompensa dos ímpios. A guerra com o quarto monte trouxe danos emocionais na mente dos feiticeiros. E a queda do quarto monte, muito mais ainda. A loucura vai aumentar nos feiticeiros. Pois a lua vai brilhar e tereis muitos dementes. Quem vir me enfrentar tem que me vencer. Se você perder a batalha, fica louco. Antes era depressão. Agora passamos para a segunda fase, a mais crítica. Não sei se é a terceira da depressão. Sim, loucura, demência. Os manos estão a confirmar que está cheio de loucos na cidade. Alguém me disse que até no Namíbia está assim. Ouviu? E como é que ficam essas pessoas? As pessoas perderam a guerra. Eu sabia que chegaria esse dia. Há 20 anos atrás, me teria sido revelado isso. Que vai chegar um momento quando você derrotar, estar próximo, derrotar os inimigos, estar próximo do principado, só falta 2 anos e 10 meses. Nesse caso, 10? Não. E 11 meses para chegar ao principado.
O tempo urge. Viu como é que eu vos revelo os mistérios? Coisas profundas. Me foi revelado, quando se aproximares do principado, o principado vai se sentir ameaçado. Então, ele começará a punir todos os feiticeiros que perderam a guerra. Vai lhes tirar o amparo. Sabe qual é o monte do limite? É o quarto. O monte do limite que o principado teria determinado é o quarto monte. Ele diz assim: se o homem dominar as estrelas, dominar a lua e entrar no sol e dominar o primeiro vento, que é o quarto monte, eu vou vos matar, vou vos entregar, eu não vou vos esconder mais debaixo das minhas asas, eu vou retirar o teto, eu vou retirar a cobertura, eu vou vos entregar para Elias vos perturbar. Quando eu dobrar o joelho e começar a orar de hoje em diante, todos, de 7 para baixo, perturbação. De 7 para baixo, problemas mentais. Já não é depressão. Agora é loucura. O mestre havia advertido que a terra teria muitos malucos. E hoje estamos a ver isso. Ouviu? Os únicos que ainda vão sobreviver, que ainda não perderam a batalha, de 8 para diante, esses ainda estão na guerra. Dos 5 para 7, estou a falar os montes. Mas quando cair, loucura com ele. Sim, pelo menos assim também sereis ajudados, né? Senão o cemitério não vai chegar. Se todos morrerem, como é que fica? Assim tá bom. Morre espiritualmente, fisicamente, ainda o corpo deambula aí. Apesar que vão dar trabalho, ameaças na rua. E esses aqui não ameaçam, esses não atacam. Esses aqui, esses são malucos buelos. Esses não são como gadareno, não. Eles são tarados. Muitos de vocês vão vir de carro para virem fazer trabalho contra mim. Todos vocês no carro vão ficar loucos. Vão abandonar o carro. Olha aí, Aurora, vão abandonar o carro e vão tirar as armas e tudo, vão jogar no chão e vão tirar as roupas. Cada um no caminho dele. Primeiro vão se dar porrada entre eles e cada um. Carro abandonado com as portas abertas. É assim que eu vou vos fazer. Carros de luxo serão abandonados na estrada. Tenta só. Se te darem a missão, é melhor fugir. Se te falar, vai no que fica. Foge. Não vais voltar, não. Tua mulher vai te esperar, só vai receber notícia, olha, vimos o fulano lá, tá sem roupa. A andar na rua, tipo um comando. Vão dizer, teu marido tá aí, o que aconteceu? Tá sem roupa, não pode, ele saiu saudável. Sim, já não é depressão, não. Quando foram atacados com a depressão, foram ajudados por Deus. Deus estava a esperar que vocês se arrependessem. Agora que vocês não se arrependeram, vai para a loucura. Amém. Ninguém está livre nesta vida. Problema todos vão ter que passar. Mas a vitória é no nome de Jesus. Eu sabia que esse dia chegaria em que
os bruxos poderiam receber uma fatura muito pesada. Alléluia. 300 personnes, il y a rentré à la maison, la ma maison. Vous rentrez à la ma maison. Quantos estrangeiros estão aí? Combien de personnes qui parlent français aujourd'hui rentrent ici? Hi, os brother, sister, brother. Há um ano atrás, eu havia advertido o meu professor da língua portuguesa para não se colocar na lista dos que perseguem o pai. Se ele ouviu, escapou. Agora, se ele te ignorou, é mesmo aquele que andava a fugir, aquele que você perturbou, Aurora. Quando o pai disse vão abandonar os carros na rua e vão começar a tirar as roupas, lembrei-me do filme da bruxa Monique, que ficou louca depois do feitiço molhar. Carros de luxo serão abandonados na estrada, porque os seus donos ficaram loucos por tentarem fechar a igreja de Elias. Aquele é outro, e muito influente. O outro aprendeu a te respeitar, né? Eu quero ver, aliás, quero que você que está doente coloque a mão no lugar de enfermidade e eu vou mandar a palavra para a tua cura. Alguém está doente entre vocês? Chame o presbítero da igreja e ele vai orar e a oração da fé vai curar o enfermo. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu expulso o espírito de enfermidade. Paralítico, levanta-te e anda. O surdo começa a ouvir. O mudo começa a falar. Você que está na cama do hospital, põe-te de pé. Já estás curado. Oh, recebam. Em nome de Jesus Cristo, as talas sejam destruídas, câncer, miomas sejam removidas, esterilidade desaparece do teu ventre, impotência, sim, próstata, qualquer que seja o problema da visão, haja restauração nos ouvidos, na cabeça, a cabeça aberta, tala, desaparece, tumor, oh, cerveau, oh, reçois la guérison, tumor, reçois. Oh, receba. Au nom de Jesus. Reçoa a delivrance. Receba a libertação. O livramento. Você que está a interceder por alguém. A palavra chega até essa pessoa. E essa pessoa seja curada. O intercedido por você. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Recebam. E você que está a clamar por uma causa, o meu Deus te abençoe. O meu Deus te conceda o desejo do teu coração. O meu Deus restaura você. O meu Deus te concede essa bênção, essa porta aberta. Creia somente. Oh, as portas se abram no nome de Jesus Cristo. Pai, toca no azeite, mata bruxo, água, na peça de roupa, toca, consagra, santifica. Em nome de Jesus. Vai com fé. Diga somente amém. Faz teste você que estava doente. Faz o que você não conseguia fazer. Procura o que estava a te incomodar. Procura a hemorragia. Já estancou. Os caroços nos seios. No útero. As miomas. Furúnculos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Faz teste.
sua palavra é verdade. E não volta vazia para ele sem primeiro prosperar naquilo que a enviou. Até já, estamos juntos.